Circulando com Lu Lima. Oferecimento Cerimonial Porto Belo. Surpreendente porque é único. Você sonha, nós realizamos. E Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Adriano Trindade. Seu corpo uma obra de arte. Cirurgia plástica com carinho e responsabilidade. Olá! Começa agora o nosso encontro semanal aqui na TV Tribuna SBT para todo o Espírito Santo. No Circulando de hoje nós vamos falar sobre negócios, empreendedorismo, moda, estética e muito mais. Dá uma olhadinha só em tudo que vai rolar. Vamos conferir o último almoço palestra da Rede Tribuna, cujo tema foi Espírito Santo como oportunidade de negócios. Vamos falar sobre o crescimento da procura por procedimentos estéticos pelos homens. E ainda tem um bate-papo com o primeiro grupo de colecionadores de obra de arte do Espírito Santo. Curtiu? Então não saia daí não, porque o Circulando está no ar. I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Watching life go by, no one who to share. Circulando com Lu Lima. Oferecimento Cerimonial Porto Belo. Surpreendente porque é único. Você sonha, nós realizamos. E Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Adriano Trindade. Seu corpo uma obra de arte. Cirurgia plástica com carinho e responsabilidade. A gente começa o programa de hoje aqui do Itamaraty Hall, onde acontece mais uma edição do projeto Em Pratos Limpos da Rede Tribuna. O tema do almoço palestra de hoje é Espírito Santo como oportunidade de negócios, onde vamos conhecer dados importantes sobre o mercado capixaba. Take a trip to come. I'm glad they're gone. Get your ass up, mom. Domesticated. Falar e entender o perfil do consumidor capixaba realmente é um assunto que interessa diferentes ramos, diferentes segmentos. E quem vai falar hoje no almoço palestra aqui da Rede Tribuna é o Diego, que é do Instituto Ipsos e que, através de uma pesquisa, você, podemos dizer, conseguiu traçar melhor esse perfil do consumidor capixaba? Isso, esse é o objetivo mesmo, é traçar o perfil dessas pessoas, não só pelo dado demográfico, é muito além de uma classe A, uma classe B, e sim pelo comportamento, onde a pesquisa mostra quais são os anseios, desejos e o comportamento dessas pessoas no dia a dia, o que faz com que as pessoas pensem em oportunidade de negócios, uma vez que a gente sabe quem são essas pessoas, o que elas pensam, o que elas desejam como futuro. Este é o momento onde não basta ter o olhar percentual, é o olhar que eu digo perceptual, por isso da complexidade, onde eu preciso saber exatamente como que eles vivem, quais são os seus comportamentos, o seu dia a dia. A partir do momento que a gente tem essa visão macro, eu consigo chegar no nicho, na linha dessas pessoas, como falar com essas pessoas. Qual foi o foco assim da pesquisa? Vocês fizeram no estado todo? O que foi traçado? Essa pesquisa ela é realizada já há mais de 50 anos. Recentemente, Vitória se destacou dentre os mercados pesquisados, então é uma pesquisa em âmbito nacional, onde o principal objetivo é buscar o comportamento dessas pessoas ligados a desejos de compra, consumo, produtos e também consumo dos meios de comunicação. Vitória, como mercado muito promissor e mercado muito específico para a importância do nosso país, do Brasil, a gente vê aí várias particularidades importantes versus demais mercados. Quais que você pode destacar? Bom, a gente tem, por exemplo, a intenção da compra de um automóvel. As pessoas capixabas em busca de um automóvel novo, em busca de uma casa ou apartamento. A questão da troca de celular a cada 3 meses, as pessoas buscando o celular. Enquanto em outros mercados a troca se dá pela promoção, pela facilidade de uso, não, o capixaba ele busca por conta da tecnologia e por conta do design, o que faz com que sejam capixabas totalmente tecnológicos, totalmente antenados e modernizados. Podemos dizer que é um público exigente? Muito exigente. Não só exigente, como um público que se considera merecedor. É um público que fala, eu posso, eu quero e eu mereço ter determinadas experiências. E por ser um consumidor muito aliado aos meios tradicionais e às novas mídias, eles têm total clareza do seu dinheiro, o quanto deve gastar, onde gastar e o porquê gastar. Teve algum percentual, algum resultado dos dados da pesquisa assim, que surpreendeu, que deixou o mercado de Vitória até com algumas características bem diferentes do geral? Sim,
Eu vou destacar alguns desses dados, como por exemplo, Vitória é o mercado onde as pessoas mais consomem café. Cerca de 10 pessoas que responderam à pesquisa, 9 declaram que consomem café diariamente. Se destaca em relação a todos os outros mercados brasileiros. Outra informação interessante também é a questão do consumo de moda, as pessoas desse mercado local fortalecendo cada vez mais as marcas regionais. Para finalizar, eu queria que você desse assim algumas dicas rápidas para os empreendedores que estão investindo no estado em relação a entender melhor esse seu público. Ótimo. Bom, Espírito Santo, Vitória é um mercado onde tem muito a crescer, muito empreendimentos de sucesso. Basta ter um olhar muito ligado no comportamento, saber exatamente com quem vocês querem falar e a abordagem a ser feita. Não basta vir aqui falando coisas diferentes, o certo é falar coisas exatas, até porque é um consumidor totalmente certo do que eles querem e completamente em busca das informações corretas para o seu bem-estar. Diante desses dados, o que te chamou a atenção? Olha, de uma maneira geral me chamou a atenção o fato de que o Espírito Santo é bem diferente dos demais estados, né? O capixaba tem uma característica muito própria, muito bem definida. Segunda coisa que a gente sabe que o Espírito Santo hoje é um estado que vem crescendo. Você vê estatística que comprova que realmente você não está interpretando ou fazendo uma leitura errada do cenário que você está vendo. As estatísticas confirmam essa presença hoje que o Espírito Santo tem no cenário nacional e com um mercado de oportunidade para todos os setores, né? São muitos dados sobre o perfil do consumidor capixaba, destacando aí alguns dados importantes que o empresário tem que se atentar. O que mais chamou sua atenção? Olha, eu queria dizer primeiro assim, parabenizar a Rede Tribuna por esse evento, porque ela acertou e acertou muito. Os dados que nós recebemos aqui hoje são consolidados, os dados consolidados do Estado que mostram o potencial do nosso Estado para quem quer investir, quem quer viver e trabalhar aqui. Principalmente na área de você deve lidar muito no dia a dia ali com uma coisa que ele comentou, que é essa convergência das mídias. Sim, você recebe cada vez mais, desafio da educação hoje, né? Você recebe cada vez mais o aluno conectado. Esse aluno está chegando nas nossas salas de aula, já está na nossa sala de aula, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e a gente tem que mudar a forma. Ou seja, uma sala de aula em que o professor está de costas para o aluno não pode existir mais. Ele tem que estar interagindo, não pedindo ao aluno mais para desligar o seu mobile, o seu computador, mas muito pelo contrário, fazer com que ele utilize na construção do conhecimento e esse professor deixa de ser aquele que tem toda a informação, porque a informação já está nesse aparelho, para ser o mediador, né, de pegar essas informações e levar para onde ele quer com o aluno, que é a formação ou ao alcance do conteúdo estabelecido no seu programa de ensino. Então esse é o grande desafio e o que a gente ouviu aqui de estudo, ou seja, valida as informações, ratifica o que nós temos visto. Esse é o caminho. Um dos destaques da pesquisa foi o desejo do consumidor capixaba por automóveis. Eu vou conversar com o Zé Braz, do Grupo Líder, como empresário aí no segmento. Como que você avalia o mercado de automóveis aqui no estado, principalmente esse ano? A gente está percebendo esse ano uma indústria automobilística bastante retraída no cenário nacional. Um pouco diferente aqui no mercado capixaba, que vem caindo um pouco menos. Mas estou bastante otimista para esse segundo semestre, pois as montadoras estão muito junto da rede de concessionária, oferecendo muitas promoções nos veículos, como taxa de juros muito competitiva. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas não saia daí não, que no próximo bloco nós vamos conversar com um cirurgião plástico sobre o crescimento da procura por homens por tratamentos estéticos e cirurgias plásticas. E ainda tem uma matéria com o Clube do Colecionador, que reúne um grupo que coleciona obras de artes. Então fica ligadinho aí que a gente volta rapidinho. De volta dos comerciais aqui para a Acerta, uma clínica odontológica completa, integrada com especialistas em diferentes áreas odontológicas e que é referência aqui no Espírito Santo em implante guiado por computador. Quem vai falar um pouquinho mais para a gente sobre a técnica é a doutora Juliana. A tecnologia trabalha ao nosso favor, a favor do mundo, né?
E a gente tem utilizado isso muito, então a gente se tornou referência aqui no estado no implante guiado, né? E isso é muito bacana, porque o paciente às vezes vem com medo, né, do implante, nossa, dói muito, vai inchar e tal. E a gente explica as vantagens, né? O implante sem corte ele é maravilhoso, né? Não corta, não há necessidade de pontos no paciente, então não incha tanto. O procedimento cirúrgico em si, ele é 50% do tempo reduzido, então isso é muito bacana. O paciente se sente seguro, confiante e faz o implante, depois sai e fala assim, nossa, se eu soubesse que era tão simples, eu tinha feito antes. E o doutor, quando ele acabou de me operar, eu fui abraçar ele e agradecer, que eu não senti nada. Simplesmente nada, dor, zero dor. Sinceramente, eu estou satisfeito, eu repito várias vezes que estou satisfeito mesmo. Com a tecnologia na área odontológica, tudo ficou mais fácil. E se você que está em casa sofre com a perda de algum dente, está precisando de fazer um implante, ligue aqui na Acerta, já marque a sua avaliação sem nenhum compromisso. Anota aí o número, 3315-2125. Tem uma equipe aqui de profissionais especializados, uma equipe integrada, pronto para te atender. É só você ligar, marcar a sua avaliação ou mesmo pode agendar pelo site acertaodonto.com.br. Você pode já agendar sua consulta ou conversar e já marcar com as atendentes online. Então não perca tempo, cuide do seu sorriso, porque ele é o seu cartão de visita. O friozinho do inverno já chegou e com ele vem junto o aumento pela procura de cirurgias plásticas. E a gente veio conversar com o Dr. Adriano Trindade um pouquinho mais para a gente entender sobre o assunto. O inverno realmente é a melhor hora para fazer uma cirurgia? Lu, eu costumo dizer, primeiro um prazer receber vocês aqui de volta, né, no nosso consultório, mas eu costumo dizer que a melhor época do ano para você fazer uma cirurgia plástica é aquela época onde você efetivamente se preparou para poder fazer. Coincidentemente, a gente que tem um clima bastante quente, um clima tropical, o inverno facilita, né, a recuperação no pós-operatório, o uso das cintas. Então, associada a esse fato, o período das férias escolares, né, normalmente as mulheres têm essa programação de fazer sua cirurgia já no segundo semestre, já numa época que é mais fria, num período do ano que já a temperatura já está mais amena. A procura por homens também continua crescendo? O que a gente observa nos últimos anos, cada ano a gente tem um aumento, aí vamos colocar, de 30% na procura de homens. E por quê? O que a gente observa que aconteceu? Além da cirurgia ficar mais acessível, das cirurgias plásticas de uma maneira geral ficarem mais acessíveis, o homem está perdendo um pouco aquele preconceito com relação à cirurgia plástica, com relação à cirurgia plástica, né? Deixou de ser um procedimento estritamente feminino, né? Então hoje o homem cuida do seu corpo, o homem tem a sua vaidade e procura mesmo, e está certo, tem mais a que procurar mesmo, porque uma cirurgia plástica bem indicada, bem feita, traz um benefício muito grande. Então a pessoa faz a parte dela, ela cuida do corpo, cuida da pele, faz sua alimentação adequada, faz sua atividade física, de repente só precisa daquele toquezinho a mais e uma cirurgia plástica bem indicada, bem realizada, pode resolver um problema que muitas vezes você não vislumbra a solução no horizonte. E com esse procedimento você consegue resolver. Esse aumento da vaidade masculina é uma tendência até que mundial, né? Com certeza, isso é uma coisa que a gente observa no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos também, esse aumento de cirurgia plástica, de procedimentos, não digamos, vamos dizer somente cirurgias plásticas, mas procedimentos estéticos de uma maneira geral, né? Pela parte do público masculino, está aumentando. E graças a Deus a gente vê que isso é uma coisa boa, né? Porque o homem tem que se cuidar também, né? As mulheres merecem homens bonitos, bem cuidados, bem tratados, porque só elas se cuidarem, porque não nós, os homens, também cuidarmos da nossa beleza, da nossa aparência. Verdade, as mulheres agradecem. Aqui no consultório, quais são os procedimentos mais procurados pelos homens? Bom, então, com relação às cirurgias plásticas, a gente tem, em primeiro lugar, disparado, né, a lipoaspiração, né, porque é aquela gordurinha localizada que muitas vezes você não resolve. Não, absolutamente. E o carro-chefe mesmo são os procedimentos estéticos, né? As aplicações de toxina botulínica, os preenchimentos, essas coisas todas, a gente tem uma procura muito grande. O que acontece hoje com as redes sociais, com a difusão da informação, né? O que você tem hoje eu conheço uma pessoa que fez, eu conheço outra pessoa que fez, tem um grupo no Facebook que fala a respeito. Então, a pessoa, quanto mais ela sabe de um procedimento que ela vai fazer, de uma coisa que ela deseja fazer, mais ela se informa a respeito daquilo aqui, mais seguro
ela fica mais incentivada, mais confiante que aquele procedimento que ela vai fazer vai ter um bom resultado. É isso aí. Obrigada, doutora Adriana, por nos receber aqui. Obrigada pelas informações, pelas dicas. E a gente volta em breve para acompanhar aí as novidades que a gente sabe que você sempre acompanha aí a cada ano. Uma satisfação receber vocês aqui no nosso consultório. Estamos sempre à disposição. Agora eu estou na Galeria de Arte Matias Brotas, onde viemos conferir o encontro do primeiro clube de colecionadores de obra de arte do Espírito Santo. É o que vamos mostrar no próximo bloco. Fica ligadinho aí que a gente volta bem rapidinho. Volta dos comerciais aqui para a Galeria de Arte Matias Brotas, onde está reunido o primeiro grupo de colecionadores do Espírito Santo, e a gente veio conferir o encontro para entender um pouquinho mais sobre como é colecionar obras de arte. Pinturas, desenhos, esculturas e várias obras de arte fazem parte do acerto desse grupo de colecionadores que foi idealizado pela Matias Brotas, o primeiro aqui do estado, né, Lara? Qual que é o objetivo principal do grupo? Lu, o Clube do Colecionador é uma coisa que já existe no Brasil e no mundo, e é um projeto que tem como objetivo fazer com que as pessoas se aproximem da obra de arte de forma mais acessível. Então, o que é o Clube do Colecionador? A pessoa tem direito ao longo de um ano a receber 4 obras de arte, e ela também tem a forma facilitada de pagamento, porque isso vai sendo pago diluído nos 12 meses do ano. É claro que, além de você adquirir a obra de arte, a gente tem a função e a intenção com o Clube do Colecionador de formar colecionadores, assim, de fomentar a arte, de debater a arte, de uma tendência mundial. Isso, de debater a arte. Então, assim, esse evento que a gente está promovendo hoje é exatamente o encerramento da primeira edição, que tem como objetivo discutir. Os artistas estão aqui presentes, os colecionadores também. Hoje eles estão recebendo a última obra que encerra o ciclo da primeira edição, que é a obra do artista Nena, que infelizmente hoje não está presente porque ele mora em Paris. É muito engraçado porque assim, são 30, né, associados na primeira edição, e praticamente a segunda edição já está quase toda comprometida, porque assim, os associados da primeira edição também querem participar da segunda. E o que vai ter de novidade e de diferente agora para a segunda edição do clube? Então, as pessoas que estão aqui presentes vão ter o privilégio de conhecer os 4 artistas da segunda edição. A edição já está fechada. A gente hoje está fazendo um pré-lançamento. Os artistas são a Shirley Paz Leme, que fez uma exposição lindíssima agora recentemente aqui no Museu da Vale. A Suzana Queiroga. A Rosana Paste, que acabou de expor aqui na Matias Brotas, e a Renata Igreja, que é uma artista jovem e que também vem trabalhando conosco já há algum tempo, só mulheres. E em outubro já está previsto o lançamento oficial da segunda edição. E a gente vai conversar com alguns colecionadores para entender um pouquinho melhor como que é colecionar obra de arte. Qual que é meio ponto de partida, principalmente para quem quer começar? A primeira parte assim, é você gostar, é você admirar, é você reconhecer o trabalho de um artista, valorizar, né, a obra de arte como um todo, como uma expressão da cultura, como uma valorização, né, de um momento. E ter espaço para isso na sua vida, porque não basta ter um quadro na sua casa, você tem que saber quem é o artista, qual momento foi feita aquela obra, o valor que ela tem ou pode ter, né? E a obra de arte tem que te emocionar, porque também eu acho errado você colecionar, assim, ter uma obra só pelo valor financeiro, né? A obra tem que mexer com você, tem que ter um significado. Tem que ter um significado especial, assim, não pode ser só por ela mesma, né? No meu caso, estou falando, não sei por outras pessoas. A gente pôde conhecer um pouquinho do seu acervo na sua casa e você, assim, você tem de todos os estilos, de vários países. Quando eu viajo, eu procuro conhecer ateliê de artista, eu gosto de conhecer o artista, eu gosto de conversar com ele, sabe, de saber como que é a produção. Então, assim,
Aí, quando eu viajo, eu foco nisso, sabe? Entender o que está por trás ali daquele resultado. Onde ele vive, onde ele trabalha, né? Então, assim, aí tem coisas que não dá mais para viver sem, sabe? Não tem como sobreviver e aí vão fazendo parte do seu acervo. Além de colecionadora, a Márcia consegue fazer com que as obras de arte façam parte ali do ambiente mesmo. Sua sala nem ficou com cara de sala, né? Não, a minha sala é o meu laboratório. Então, na verdade, eu posso ousar, eu posso botar cores. As obras são, assim, de extrema importância, que, na verdade, elas complementam toda a situação da minha sala, entendeu? E hoje eu tenho percebido, assim, que os designers de interiores, arquitetos, eles estão cada vez mais usando as obras de arte na composição, na criação dos ambientes. Sabe o que acontece? A obra de arte é a cereja do bolo. Entendeu? Então, assim, ela dá toda, ela na verdade, ela fala tudo que a sala tem que falar e da pessoa de quem é a sala. Como que é colecionar obras de arte assim? Qual o critério usar? Tem um ponto de partida? É de acordo com o seu gosto? Como que é? Olha, eu acho que é o seguinte, depende de cada um. Eu sempre gostei, mesmo antes de design, eu sempre gostei de obra de arte. Então, assim, eu acho que o ponto de partida é você chegar numa galeria e aí você fica louca e fala, não, começa e daí pra frente você não para mais, porque cada hora é uma coisa nova, é uma coisa inusitada, é uma coisa que te chama, entendeu? É bem bacana. Neste clima de arte que a gente encerra o Circulando de hoje, mas domingo que vem você já sabe, né? Nós temos outro encontro marcado aqui na TV Tribuna, 10h30 da manhã. Lembrando que o programa também passa em horários alternativos, então anota aí. Toda segunda-feira, 11 horas da manhã e às sextas-feiras, 1h20 da tarde. Se você também quiser ver alguma matéria que já passou ou de algum programa anterior, é só entrar lá no nosso site, redetribuna.com.br/circulando. Também pode acompanhar a gente lá no Facebook e entra lá, curte a nossa página Circulando com Lulima. Ou também pode nos seguir pelo Instagram. Anota aí, @LulimaTV. Muito obrigada pela sua audiência, porque você faz parte da nossa liderança. Um super beijo e eu te espero semana que vem. I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Watching life go by, no one who to share. Circulando com Lulima. Oferecimento Cerimonial Porto Belo. Surpreendente porque é único. Você sonha, nós realizamos. E Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Adriano Trindade. Seu corpo uma obra de arte. Cirurgia plástica com carinho e responsabilidade.